Você aguenta se Deus mudar tudo? Essa pergunta aqui não é uma pergunta retórica não, tá? Ela é realmente confrontadora, é real, eu acho que uma meditação que nós devemos fazer, porque muita gente diz, Senhor Deus, muda minha situação. Mas quando Deus muda, muitos não aceitam a mudança. Muitos não estão preparados para ouvir essa resposta de Deus. Olha, eu vou mudar tudo, se prepara. Aí a gente fica naquela crise, né? Senhor, mas tudo, mas nem tudo, né? Muda, mas muda devagar. Para eu ir me acostumando, para eu ir me adaptando, não é verdade? Meu irmão, o agir de Deus, ele nunca é cosmético. Deus não reforma a fachada, não. Deus não é prefeito de cidade pequena, não, que faz obra superficial só para os outros ver. Deus remove, Deus derruba, Deus refaz estruturas. Deus mexe lá na base. E isso muitos não querem. A pergunta aqui não é se Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar o que Ele quiser. A pergunta é, você vai aguentar viver depois que Ele começar a mudar? Você vai aceitar as mudanças profundas dEle? A gente quer, Senhor, muda minha vida, Senhor, muda minha história. E se o Senhor começar a mudança da forma dEle? A mudança completa. Você vai aguentar isso? Porque quando Deus muda tudo, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que Ele começa é tirando o chão. Quando Deus decide agir, Ele normalmente, uma das coisas que a gente vê assim na Bíblia, Ele começa removendo aquilo que é a segurança da pessoa. É um padrão isso. Você pode perceber, quando Deus começa a agir, Ele remove aquilo que é uma segurança da pessoa. Exemplos. Abraão teve que sair da onde? Da sua terra, da sua parentela. José perdeu a sua túnica, aquilo que simbolizava o amor do pai. Moisés teve que perder o palácio, sair ali da corte de Faraó. Jó perdeu tudo antes de entender realmente quem era Deus e ter a sua vida restaurada. Então Deus não muda o futuro sem primeiro abalar o presente, sem primeiro mexer nos alicerces do presente. E isso muitos não querem, a maioria. Tem coisa que só vai se soltar quando o chão tremer. E aí Deus, ele promove terremotos. Ele promove terremotos. São necessários. E às vezes não é o inimigo que está tirando, não é perseguição, não é azar, não, nada disso. É Deus. É Deus dizendo, se isso continuar de pé, você nunca vai viver aquilo que eu preparei para você. Então eu vou derrubar. Então eu vou mover os alicerces. Então eu vou abalar as estruturas. Será que estamos prontos para viver isso? Será que você está pronto? Isaías 43, versículo 19. Eis que eu faço uma coisa nova, que agora já está saindo. Porventura não a percebeis? A palavra vai dizer, e mais uma vez eu abalarei as estruturas. Deus é aquele que abala estruturas. Será que estamos prontos para viver isso? Para ter Deus movendo situações, cenários que nos tira do conforto? Porque a mudança de Deus, meu irmão, minha irmã, ela sempre fere o nosso controle. E o homem não gosta, o ser humano não gosta de perder o controle. Estou falando nem de perder coisas, é perder o controle. Nós não gostamos. Sabe? Porque a gente quer saber qual é o próximo passo. A gente quer ter previsibilidade. A gente quer entender o processo. A gente fica pedindo para Deus reafirmar promessas. Senhor, será que vai ser isso mesmo? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma revelação. Né? Mas Deus trabalha por fé. Deus não trabalha por controle. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz, porque nós andamos pela fé. Nós andamos por fé e não por vista. O que você pensa muitas vezes ser desordem é Deus movendo estruturas. É Deus abalando as estruturas. É Deus fazendo tremer a terra, literalmente. Quando Deus muda tudo, Ele muda amizades, prioridades, desejos, linguagem, vestimenta, lugar. Será que estamos prontos para isso? Porque é nesse ponto, meu irmão, minha irmã, que muitos desistem. Não porque Deus errou, mas porque o preço da mudança ele é alto demais para quem está acostumado com o conforto, com aquilo que é cômodo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, nem toda mudança parece ser bênção no início, isso é um fato, tá?
A Bíblia nunca diz que o processo seria confortável, tranquilo, não. Eu sempre digo, melhor é o fim das coisas que o princípio delas, é um versículo. O final é de bênção, o final é de milagre, o final é glorioso. José talvez não tenha visto bênção no poço, na casa de Potifar, na prisão. Não. A cada mudança, ele estava sendo empurrado, estava sendo conduzido, estava sendo forçado a ir ao propósito. Meu irmão, minha irmã, se você está em transição, é sinal de que Deus ainda não terminou a obra. Deus ainda está te empurrando ao propósito. E aí vem o inferno tentando nos convencer de que não, tudo acabou, você perdeu, é o fim. Tem propósito nenhum nesse sofrimento. Isso aí é sofrimento por sofrimento, não é verdade? O que Deus chama de travessia. O que Deus chama de transição, de processo. E a travessia, o processo nunca é uma morada, é uma passagem. Ninguém mora no deserto, ninguém mora no vale, ninguém mora na caverna. São passagens. Deus muda tudo, porque Ele quer mudar você. Essa é a primeira pessoa que Ele quer mudar, você, eu. Ele muda tudo, porque Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. Então essa é a primeira atitude de Deus. Mudar o cenário. Às vezes Deus não quer apenas mudar o cenário, às vezes Deus não quer apenas mudar a casa, mudar a situação. Não, Ele quer mudar sua dependência, sua maturidade, sua visão espiritual, sua comunhão, sua intimidade. Deus não te leva a outro nível sem antes mudar quem você é, nesse nível que você está. A mudança vem no nível inferior. Primeiro você muda, depois você pega o elevador para subir para o outro nível. Não tem como fazer diferente. Não existe acordo. É exatamente assim. Se Ele não mudar você, meu irmão, minha irmã, se Ele não me mudar, se Ele não nos mudar, nós estragamos a bênção. Nós idolatramos o milagre. Quantos fazem isso? Recebem um milagre e aí vira uma idolatria na vida dele. A pessoa se perde no sucesso, porque eu acho que é mais fácil se perder no sucesso do que no insucesso. É esquecer de Deus na bonança do que na tempestade. Por isso, antes da exaltação, vem o quebrantamento, vem o processo, vem o preparo para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. E a pergunta aqui não é se Deus pode, mas se você confia na mudança de Deus. Se você aguenta se Deus mudar tudo. Quando Deus mudar tudo. Você confia quando não entende? Você permanece quando não sente? Você obedece quando não vê, quando não enxerga nada? Será? Porque a fé verdadeira não é aquela fé que pede sinais, né? Não, é a fé que acredita em promessas. É permanecer quando está tudo escuro. Como diz o salmista no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confia. Se Deus está mudando tudo, não resista, não volte atrás, não negocie com o passado. Só volte ao processo. Só volte ao propósito. Foi a mensagem de ontem, né? O pessoal confundiu. Teve gente aí pensando que não, vou voltar para relacionamento fracassado. Não é isso, não. É voltar ao processo. Voltar à promessa. Voltar à obediência, não confunda. Né? Agora, não resista às mudanças de Deus. O que Ele está desmontando não sustenta o futuro que Ele preparou para você. Então ele quebra o alicerce antigo para refazer. É igual aquela casa velha que a estrutura não aguenta mais. Aí você quer construir uma casa nova, você comprou o terreno, você vai ter que fazer o quê? Derrubar a casa velha e fazer uma nova. Porque a estrutura não aguenta o novo que Deus quer trazer. Talvez doa, talvez te confunda, talvez você se sinta perdido, mas uma coisa é certa. Quando Deus muda tudo, Ele nunca erra o destino. Ele nunca erra a obra. Ele nunca erra a reconstrução. Então está vindo uma mudança de Deus para você. Prepare, que é mudança de verdade. Não é superficial, não. Deus está trazendo mudança para os alicerces, para as estruturas da sua vida. Nessa sexta-feira, dia 9/1, eu quero aqui agradecer, para finalizar essa mensagem. Eu quero honrar os membros do canal, os irmãos que fazem parte do clube de membros, os irmãos que se inscreveram recentemente vão aparecer no próximo agradecimento, também os irmãos que semeiam nesse ministério. E agradecer a todos os irmãos inscritos aqui no canal, inscritos ou não, que assistem os vídeos.
Estou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, que seja uma sexta-feira de paz, de bênção, cheia da presença do Senhor nessa noite, nesse final de noite. Fiquem na paz, a paz de Cristo.